No começo vemos nosso protagonista principal cujo nome é Yojiri atualmente em uma excursão escolar no ônibus, mas ele adormeceu enquanto dormia e Yojiri está em um sonho sobre seu passado onde vemos uma versão mais jovem de si mesmo andando em um corredor de uma instalação subterrânea secreta onde ele foi criado como um rato de laboratório fedorento, assim como o de Stranger Things. Vemos balas voando em todas as direções, mas meu irmão é como o Neo de Matrix e não dá a mínima sobre essas balas e ele começa a chamar sua cuidadora adotiva que ele chama de mãe. Ela é conhecida como Senhorita Saki e Yojiri está super bravo agora porque alguém fez sua mãe de refém enquanto aponta uma arma. Neste momento sua mãe fica preocupada e diz a Yojiri para ficar para trás enquanto diz que sente muito pelo menino. Neste momento a pessoa com a arma começa a tirar sarro do nerd de 11 litros que parece Stranger Things e diz que ele não passa de um órfãozinho inútil que não tem mais nada agora. Pouco antes do bandido puxar o gatilho, de repente a Jiri olha para o culpado, rosto feio e nojento, e usa uma habilidade especial de morte instantânea que eliminou a vida do bandido sem que a Jiri sequer o tocasse. Choca sua mãe, a senhorita Aka. E então o anime muda as cenas de volta para a viagem de ônibus e aqui uma garota chamada Taksha de Dononuru está gritando com a Jiri e diz a ele para acordar o F, pois o ônibus em que eles estão está sendo execaído para um mundo estranho. Mas Yajiri ainda não consegue acordar. Momentos depois que Yojiri finalmente acorda e pergunta a Tomashi o que diabos aconteceu enquanto ele dormia e ela grita na cara dele novamente e pergunta a Yojiri como ele estava dormindo durante um dos eventos mais trágicos da história da humanidade. Então Yojiri percebe que está em um universo diferente, pois uma coisa louca do tipo dragão está atacando seu ônibus escolar e muitos dos alunos já foram eliminados pela criatura mítica e Tomashi diz a ele que o viver ou coisa do dragão é ridiculamente poderoso e desde que eles reencarnaram, ele tem eliminado os alunos um por um. Depois disso, Yojiri encontra o que pode para assustar a criatura, então ele pega um microfone aleatório e o joga na criatura. Mas obviamente não fez Jack com o viver e isso só fez o dragão ficar extremamente bravo com Yojiri e estava prestes a acabar com suas carreiras de Eisa. Em segundos ele carrega uma bola de fogo em sua boca enquanto Tomashi abraça Yojiri com força, apertando seus melões contra seu corpo. Mas quando ele explode-los como Daenerys Sorborn, Iris simplesmente olha para o dragão idiota bem nos olhos e em um segundo a criatura gigante e poderosa cai no chão e foi erradicada de seu próprio mundo por esse garoto magricela de Stranger Things do Japão. E depois que ele diz a Tomasha que ela lhe deve algumas bochechas por salvar sua vida e depois que ele joga um pouco de Super Mario como um chefe absoluto e não tem nada com que se preocupar depois disso, Tomasha diz a Yajiri que se ele não guardar o Game Boy ela não o deixará apertar seus melões macios nunca mais. Então ele o guarda e ela começa a explicar o que diabos aconteceu com a viagem escolar deles e aqui Tomasha diz a Yojiri que enquanto o ônibus estava passando por um túnel assim que eles saíram do outro lado todo o cenário mudou e eles chegaram a um lindo prado e uma deusa fada aleatória, rude e muito arrogante chamada Cell apareceu no ônibus e deu as boas-vindas a todos em seu mundo, o que irritou o diretor da escola e assim que ele sentiu o cheiro da mão de Cell, ele desapareceu. Enfim ela avisa a todos no ônibus que sua mão fará qualquer um deles desaparecer como se ela estivesse empunhando a manopla de Thanos e que se eles não ouvirem ela fará outra pessoa cheirar suas mãos nojentas e ver se eles conseguem suportar seu fedor. Depois disso ela começa a trollar a classe inteira no ônibus e disse a todos que ela é uma maga de nível SSS e a deusa mais poderosa da ilha e que seu nível de poder de anime é superior a 9.000 apenas como uma piada de referência à cultura pop. Mas ninguém nem riu, o que irritou a deusa Sion e ela disse a eles que seria sensato que rissem de suas piadas de agora em diante, caso contrário, eles não durarão muito neste mundo. Depois que ela os chama de um bando de trouxas nojentos que não possuem nenhum tipo de poder mágico e que depois de serem Aked é proibido estar em seu mundo sem ter magia, pois o objetivo deste mundo estranho é subir de nível e testar cada aluno e enfrentar as criaturas mais fortes com sua magia para ver quem se tornará digno de ser seu sucessor. Então ela fez todos no ônibus brilha junto com uma tela de estatísticas holográficas e aqui apenas diz a eles que os jogos começarão em breve, pois seu primeiro teste é derrotar o poderoso dragão divino que ninguém foi capaz de derrotar antes. Mas Tomasha reclama com a deusa dizendo que ela nem tem uma tela de estatísticas e ela também não está brilhando como o resto dos alunos. Tomasha percebe como alguns outros também não estão brilhando como a garota popular malcriada Shinzaki, um garoto chamado Kuui. Claro, Iri que estava dormindo profundamente durante todo o evento Isekai e RMC não tem ideia de que ele foi levado para um mundo completamente novo. Uma das garotas diz a toda a classe que o dragão está se aproximando em breve e o dragão parece estar acima do nível 100.
tornando-o 100 vezes mais poderoso do que ele desses alunos. Então eles ficam assustados e pedem a deusa para reencarná-los de volta ao Japão. No entanto, o irritante atleta da escola da classe chamado Yakinki pensa que é o Justin Timberlake do Japão se aproxima da classe e diz que eles não têm escolha a não ser eliminar o dragão e completar seu primeiro teste para se tornar um mago de primeira classe, que é tudo o que ele quer fazer, especialmente porque Yazaki foi presenteado com o classe geral dando-lhe força e habilidades poderosas. Mesmo no nível 1, após seu discurso, todos os indivíduos talentosos descem do ônibus para espere pelo encontro com o dragão e finalmente mate a besta para completar o primeiro teste Isekai. No entanto, o general Yazaki diz aos 4 trouxas esquisitos que não foram abençoados com nenhuma magia para ficarem no ônibus, pois eles não podem ajudar a derrotar nada neste mundo e ele bloqueia a porta do ônibus e todos os outros alunos que foram dotados vão para a floresta e esperam o dragão dominador chegar. Neste momento o dragão aparece, mas como sabemos, Yojiri usa sua habilidade de trapaça insanamente injusta que o permite basicamente dar um soco em qualquer coisa usando apenas seus olhos, tornando-o mais OP do que o próprio Satama depois de ver a besta cair no chão como um camponês de classificação fraca. Tasha pergunta a Yojiri se foi ele quem matou o dragão daquele jeito sem nem mesmo tocá-lo, mas ele nega e diz que não teve nada a ver com isso e diz a Tomasha que ele nem mesmo tem nenhum poder mágico, pois ele é um nerd perdedor solitário, então como um cara como ele poderia derrotar um chefe dragão e só então ela se lembra de como Yojiri é o aluno mais inútil que apenas dorme o dia todo. Então o que ele está dizendo deve ser verdade. Quando os dois saem do ônibus eles notam algo voando no ar acima e acontece que são seus colegas de classe que voltaram para ver se o dragão havia eliminado os alunos sem magia. Mas para sua surpresa o dragão já estava morto e eles avistam o pirralho e o irritante Tomasha e o Yojiri Dorminhoco lá embaixo depois que eles pousam no chão e eles contam a Yojiri e Tomasha sobre suas habilidades mágicas de Isekai e cada um desses meninos tem um papel específico a desempenhar. O gordinho gordo chamado Daemon é um curandeiro e Gashida é um poderoso herói que arde em fogo e Ozaki é um necromante. Daemon está bravo porque Tomasha está viva, pois ele não pode trollá-la e transformá-la em um zumbi usando sua magia de cura e combinado com o necromante ele poderia tê-la ressuscitado dos mortos, mas aqui o cara herói explica como ele só voltou para usar a habilidade do necromante em Tomasha para dar um tapa em suas bochechas depois de ressuscitá-la dos mortos, pois ela nunca o deixaria tocá-la na aula ou chegar perto dele, então talvez sua versão zumbi o deixasse. Mas aqui Tomasha diz ao herói para __ parar de chamá-lo a pessoa mais feia da classe. Então ele mostra o quão forte ele é comparado a ela, exibindo sua habilidade insana de bola de fogo e ameaça Tomasha pedindo para deixá-lo cheirar seus pés, caso contrário ele irá eliminar os dois. Mas naquele momento Yajiri diz ao garoto herói idiota que ele é realmente mais fraco do que pensa e aponta seu dedo gordinho e magro para ele e diz para ele cair morto. Todos começam a rir e pensam que Yajiri está apenas tentando trollá-los. Mas alguns segundos depois o cara herói da bola de fogo cai instantaneamente e foi eliminado por Yajiri sem que ele nem o tocasse, chocando os outros dois idiotas enquanto testemunham seu amigo perecer em nada e finalmente fechando sua boca grande de uma vez por todas. Seu amigo necromante começa a chorar sobre sua perda e então ele pede ao curandeiro gordo para curar o cara herói, mas Yojiri aponta o dedo para o cara necromante e ele é eliminado assim como o herói e o único que resta é o curandeiro gordinho que tenta curar seus dois amigos. Mas reviver ou curar magia também não funciona em pessoas que foram alvos do poder Yajiri depois que o Sr. Fatsu diz a Yojiri o quão injusto seu poder é e que ele pode ser a coisa mais poderosa em todo o universo do anime e deveríamos terminar esta recapitulação do anime agora mesmo porque Yajiri pode matar com apenas um golpe qualquer coisa que ele queira, mas Yajiri diz ao pequeno anão Snob que há na verdade uma coisa neste mundo que pode contrariar sua habilidade instantânea, mas definitivamente não será ele e é quando ele finalmente desiste e tenta ser amigo de Yojiri e se aproxima dele com intenção amigável. Mas Yojiri sabe quando alguém tem intenções de matá-lo e explica como seu outro poder é um sentido especial para saber quando alguém quer atacá-lo e isso faz o garoto curandeiro cair no chão e ele implora ao Lorde Demônio deste mundo para apagar Yojiri, pois ele é muito forte para qualquer um. Depois que Yojiri pergunta ao pequeno nerd do Salad do Dir por que ele está tão animado com isso e o que um Lorde Demônio é e é quando o curandeiro diz a Yajiri que esta não é a primeira vez que ele reencarnou neste mundo e ele explica como não muito tempo atrás ele e seus outros dois amigos foram convocados aqui para o reino de um homem para derrotar o Rei Demônio, mas eles falharam, então é por isso que eles são enviados de volta aqui novamente.
Mas Yojiri já eliminou toda a sua tripulação, então todos eles estão condenados. No entanto, Yojiri não acredita nele, pois nunca ouviu e os outros faltaram à escola, mas o curandeiro diz a ele que isso ocorre porque no Reino Mágico parece que eles estavam aqui há meses, mas como eles viajou de volta para a Terra no mundo real no Japão, foram apenas algumas horas que eles se foram, então é por isso que parece que ele está mentindo. No entanto, Yajiri se prepara para acabar com toda a carreira desse garoto. Mas naquele momento o garoto promete ser seu servo leal e guiá-lo por este outro mundo e ajudá-lo a encontrar o Lorde Demônio. Depois disso, ele diz a Tomasha que eles precisarão caçar esse Rei Demônio e acabar com isso para que ele possa voltar para o mundo deles e ele possa finalmente relaxar em paz e relaxar com seus videogames e hot cheetos assistindo anime recaps. No entanto, Tomasha fica surpreso que Yajiri a esteja ajudando e diz à garota que está apenas protegendo-a, pois se lembra da sensação suave de seu peito quando ela tentou acordá-lo no ônibus, o que a deixa extremamente furiosa, pois ela pensava que ele era apenas um cara legal, sem nenhuma outra intenção. No entanto, Yojiri adora grandes jarras suculentas, assim como todos nós, e é definitivamente um homem de cultura. Por outro lado, vemos Sajin se contorcendo em sua cama enquanto espera seu atendente Oishi vir fazer um relatório para ela. Ele explica que 4 pessoas morreram no primeiro teste Sage, incluindo 2 pessoas não abençoadas e 2 portadores de habilidade de classificação S, o que deixa Shi chocado por um momento, mas ela decide procrastinar como vocês procrastinam suas tarefas e diz que deve ser algo com que valha pena se preocupar antes de se deitarem novamente. Depois disso, Yojiri e Tomasha decidem ir para a cidade próxima para ver se conseguem se encontrar com seus colegas de classe. Eles chegam pouco antes dos portões da cidade serem fechados e conseguem entrar. Embora não saibam a língua deste mundo, logo um oficial sênior se aproxima deles e descobre que ele fala a língua deles. Yajiri explica que eles se separaram do grupo e agora estão procurando se encontrar com eles. O oficial arrogante diz que recebeu ordens de não interferir com os candidatos sábios, mas não há nada que lhe diga para ajudá-los. Ele diz que seus colegas de classe já se mudaram para o próximo destino e é tudo que ele está disposto a oferecer a eles. Mas então ele olha para Tomasha e diz que só ela pode ficar na casa dele durante a noite se quiser, mas Tomasha imediatamente agarra a mão de Yoji e sai correndo dali dizendo não, obrigado. Yojiri pergunta a ela sobre o que está acontecendo com ela e ela diz que estava preocupada que ele o mandasse para o submundo por causa de seu comportamento rude. Yojiri diz a ela para parar de agir como se ele fosse algum tipo de maníaco homicida. Mas ela diz que está surpresa que ele não saiba que ele é exatamente isso. Com isso eles começam a olhar ao redor para as estruturas e pessoas deste mundo de fantasia até que encontram uma linda Katir chamada Miu que se oferece para ajudá-los de graça. Eles perguntam por que ela está fazendo isso e ela explica que seu objetivo é namorar um candidato sábio e é por isso que ela está tentando se tornar amiga de tantos candidatos homens do exame sábio quanto ela pode. Ela diz que ouviu dizer que eles são propensos a cantar para garotas gato como ela e geralmente são muito poderosos e ricos também. Então, ela está apostando em sua raça e rosto bonito. Eles decidem ir junto com ela enquanto ela os mostra ao redor e Tomichi Shika acaba comprando um monte de roupas também, mas ao cair da noite acaba exatamente como Yojiri esperava. Quando eles descobrem que a garota gato é na verdade parte de uma gangue de bandidos que cercam e planejam vendê-los como escravos de alívio do estresse. Depois de confirmar que eles não estão fazendo nada de bom, Yojiri começa o massacre dizendo a todos atrás dele para morrerem e então começa a escolher os que estão na sua frente, um por um, testando sua habilidade neles. Ele testa se ele pode fazer certas partes do corpo deles morrerem apenas em vez de colocá-los para baixo totalmente. Continua fazendo isso até que apenas a Katir e o líder dos bandidos sejam deixados para trás. Depois disso, ele testa alguma funcionalidade atrasada dizendo-lhes para morrer e os deixa correr um pouco antes que a habilidade entre em ação e os envie para Hades também. Depois de cuidar deles, ambos decidem sair de lá, mas são parados pelos cavaleiros na área. Seu capitão Edelgard pergunta o que aconteceu lá e revela que eles viram os homens ao redor deles desabando no chão do nada, e Yajiri pergunta por que eles não os ajudaram se eles os estavam observando e ela revela que eles estavam planejando segui-los assim que fossem capturados e seguir esses capangas até sua base e capturar seu líder. Ela também diz a eles para não agirem grande, pois eles são abençoados com a proteção dos santos, o que os torna imunes a ataques deles. Então seu vice-capitão fala e diz que, de acordo com sua habilidade de avaliação, esses dois não têm nenhuma bênção da santa. Ouvindo isso, o capitão diz:
Que seria difícil acreditar que eles são responsáveis por essas pessoas entrando em colapso e as deixa ir. O vice-capitão pede desculpas por causar-lhes problemas e mostra-lhes um hotel chique para passar a noite para mostrar sua gratidão pelo perdão no hotel. Yojiri reserva 2 quartos separados para eles e uma vez no quarto Chá se pergunta se Yajiri está interessado nela romanticamente. Só então ela sente uma brisa fresca e olha para cima para encontrar um fantasma gordo flutuando no ar. Princípio isso choca Tamasha, mas então ela olha atentamente para o rosto do fantasma e se pergunta se ela é sua irmã mais velha, mas o fantasma fala e diz que ela é chamada Makoko, esposa do filho dos fundadores da escola Dana e ancestral distante de Tamasha. Ela ainda acrescenta que ela é seu espírito guardião e tem a tarefa de restaurar a dinastia da escola Dana. Tamasha pergunta por que ela não se mostrou antes, ao que Makoko responde que ela estava com medo de Yajiri, pois ela poderia ter sido obliterada se ele ficasse chocado e decidisse se livrar dela acidentalmente. Ela então pede a Tamasha para explicar sua existência para Yojiri no dia seguinte para que ela possa se mostrar sem se preocupar, e então diz a ela que a protegerá de ameaças sobrenaturais e que ela é quem protegeu-a de obter essa bênção da santa. É bom porque uma vez que você aceita, você se torna um fantoche para ela. Ela acrescenta ainda que seu desejo é que Tamasha retorne ao seu mundo real e para fazer isso acontecer, ela passará as técnicas secretas e habilidades de sua família para ela para que ela possa lutar sozinha. Também na manhã seguinte, Tamasha desce e se encontra com Yojiri e pergunta se eles iriam perseguir seus colegas de classe. Imediatamente então o concierge se aproxima deles, se apresenta como Celestina. Acontece que este hotel é um estabelecimento de primeira classe para pessoas ricas que cuida de tudo e qualquer coisa que eles solicitam deles, contanto que eles possam pagar por isso, e ele pede a ela ajuda para localizar seus colegas de classe e ela lhes dá um mapa para a capital real e 2 passagens para um trem indo para lá. Ela diz que de acordo com sua rede de informações, seus colegas de classe estão indo para a capital através da floresta enquanto matam monstros locais para moer alguns níveis. Iri também dá a ela todo o seu ouro e objetos de valor para investir em alguma forma de contas de alto rendimento, e ela se prepara alguns itens incluindo um carregador para Yojiri Switch traduções para ajudá-los em sua jornada. Também depois disso eles embarcam no trem e seguem para a capital, e no caminho Tasha também conta a Yojiri sobre Makoko e eles relaxam. Tamasha eventualmente acaba sentando ao lado de Yojiri enquanto liga seu carregador, enquanto se pergunta sobre seu material de classe, quando Yojiri de repente agarra e se abaixa como um poderoso ataque de corte corta seu teto sobre suas cabeças de uma só vez. O condutor do trem diz a todos para se acalmarem e seguirem para a segurança enquanto avistam um alienígena robótico chamado Agressor que está invadindo seu mundo lutando contra um sábio chamado Sanou. Sua batalha parece algo fora deste mundo, com cada um deles lançando ataques de nivelamento de montanha um no outro. Tamasha pergunta a Yojiri se ele vai derrubar os dois enquanto eles vêm em seu caminho, mas ele diz que isso não é um motivo para matar alguém. Ele diz que tem que estabelecer um padrão claro para que ele não acabe matando pessoas e não que a NT por pequenas coisas como irritá-lo e coisas assim. Isso é injusto. Logo o sábio e a batalha do agressor os levam para perto. Yojiri, o sábio, sendo pedaço de bunda arrogante que ele é, mata muitos passageiros treinados atrás deles, dizendo que eles são apenas danos colaterais à luta deles e que Yojiri e Tamasha deveriam estar abaixando a cabeça na frente de sua poderosa bunda de sábio, e isso irrita Yojiri o suficiente para desligar o interruptor da vida sábia, e ver isso deixa o agressor realmente com medo dele. Ele se rende completamente. Levar objetos para fora deste mundo com ele de qualquer maneira. Além disso, ele diz a Yojiri que se ele tiver mana suficiente e as coordenadas certas, então ele certamente pode voltar para seu mundo real. Yojiri diz que está tudo bem e diz a ele para guiá-lo assim que ele tiver o mana e as coordenadas, e o robô concorda alegremente em tirar o máximo proveito disso. Makoko também pede uma arma de engrenagem que muda de forma do robô para ajudar Tamasha com ela lutas. Por outro lado, vemos os cavaleiros na cidade levando um dos capangas que perdeu a visão depois que Yojiri os matou para um vampiro imortal Seide chamado Lane. Ela tenta curar o olho reconstruindo do zero, mas ainda não restaura sua funcionalidade. Ela também tenta transformar o Gon em seu subordinado mordendo seu pescoço, mas isso ainda não funciona. Mas então alguém invade seu quarto e acaba sendo um herói que deveria estar lutando contra monstros e agressores. O herói diz que ele deve acabar com a tirania dos sábios e usar seu ataque especial chamado Avião e 2 torres para explodir o lugar todo, mas não causa nenhum dano ao vampiro Seide, pois ela diz que se fosse tão fácil acabar com sua vida, as coisas teriam sido muito melhores. Ela então diz que está entediada demais para lidar com ele e simplesmente o expulsa de sua torre sem matá-lo. Depois disso, ela diz aos cavaleiros para seguirem Yojiri e descobrirem onde ele está, e então sai para encontrar Seide Shin e fala com ela sobre essa habilidade de morte.
instantânea. O cara Shin diz que ela preferiria que Lion não interferisse nos testes de candidatura a sábio, mas se ela cuidar da calamidade chamada escuridão para ela, então ela irá permita que o leão concorde e diga ao capitão de seu exército subordinado chamado The Imortal Core Masayuki para ir para a cidade de Anabusa, pois ela pode precisar deles lá. Enquanto isso vemos Eri Itashiki indo para a cidade mais próxima de seu acidente de trem, que por acaso é Anabusa, também acaba sendo uma cidade bem moderna com arranha-céus altos e construções que lembram o Japão moderno. Enquanto caminha por Makoko observa que em vez de ser protegida por muros físicos a cidade é cercada por uma barreira protetora que mantém os monstros longe e eles logo chegam ao hotel de primeira classe que Celestina recomendou a eles e depois de entrar coincidente encontra um de seus colegas de classe chamado Yuki que agora está vestindo algumas roupas de fantasia. Tomasha pergunta o que ele estava fazendo lá, já que os outros ainda deveriam estar na floresta trabalhando em seus níveis, mas ele diz que se move separadamente deles, pois tem uma maneira muito superior e mais eficiente de subir de nível. Ele então apresenta seu harém de guarda-costas consistindo de 5 mulheres que ele escolheu de seu mar de namoradas e Iri se pergunta o que ele estava fazendo. Itachi explica que ele sempre foi popular entre as garotas devido à sua boa aparência, mas parece haver algo mais em jogo aqui. Naquele momento Yuki se vira para ela e pergunta se ela gostaria de ser sua amante, deixando-a tão seca que Deserto do Saara fica com ciúmes dela. Ela pergunta o que o deixa tão confiante e ele explica que foi abençoado com uma das classes mais fortes deste mundo, conhecida como Dominator, que lhe permite transformar oponentes fracos em seus servos. Acontece que quando Yuki e os outros colegas estavam juntos lutando na floresta, todos tentaram evitá-lo devido à sua classe, mas então Arudo se aproximou dele e revelou que ele é uma classe consultora. Ele conta a ele sobre os detalhes ocultos de sua habilidade dominadora e sugere um plano que ele descobriu depois de assistir ao anime The Shield Hero. Ele diz a ele para comprar servos de nível fraco e então fazê-los lutar em seu nome para ganhar experiência para subir de nível. Este esquema de pirâmide de uma ideia de nivelamento ressoou com ele e seu desejo de ter um harém próprio e isso levou a esta situação. Depois de ouvi-lo, Tomero rejeita e diz que ficaria com Yojiri e ambos vão embora. Enquanto isso, vemos o vampiro Sage Lin se envolver em uma batalha com um agressor chamado The Darkness. Eri decide descansar um pouco e acaba dormindo por 3 dias seguidos enquanto Tomashi espera por ele. Em seu quarto por todo esse tempo. Enquanto fazia isso, Makoko conta a ela sobre alguém que estava de olho sobre ela com intenção hostil e ela decide acordar Yajiri e diz a ele para ir ao seu quarto. Iri sai e usa seu haki de detecção de hostilidade e então nenhum tira o guarda-costas mais fraco de Yuki, Erika, com sua habilidade de morte instantânea. Depois disso ele entra no quarto de Tom e conta na recepção do hotel que uma mulher caiu no corredor em seu andar ao mesmo tempo que também vemos o núcleo do Lions Imortal destruindo as ruas da cidade, atropelando civis e transformando-os em zumbis, tornando-os parte de seu exército. Enquanto Yuki percebe que o sinal de Erika desapareceu e ele se pergunta o que aconteceu com ela e envia 2 de seus guarda-costas para proteger Tomashi enquanto limpa uma masmorra de 150 andares de profundidade, transformando monstros derrotados em seus servos. Por outro lado, Yojiri e Tomasha decidem sair do hotel para evitar qualquer luta com Yuki, mas eles são emboscados pelo capitão de seu guarda-costas Reza, o mago de gelo. Ela diz que está lá para pegar Tomashi e congela os dois em uma rocha sólida gelo, mas Yajiri mata o gelo com sua habilidade e o torna pateticamente fácil de quebrar. Isso deixa Reza chocada e ela tenta lançar outro feitiço, mas Yojiri mata o feitiço e então mata seu cajado, assim como fazê-la cair de joelhos. Após derrotá-la, Yojiri pergunta se ela pode usar magia sem sua varinha e se há alguma outra varinha que ela esteja carregando. Ela diz que ela é uma mestre de varinhas e só pode usar magia através de varinhas e que ela está carregando apenas uma pequena reserva em seus baús de tesouro. Ela também conta a eles sobre as ordens de Yuki para capturar Tomashi e então eles são atacados por uma boneca que está rastejando na parede, mas Tomashi a derruba usando suas habilidades de artes marciais, manifestando-se devido à influência de Makon Moko. Acontece que eles são os outros guarda-costas de Yuki, fantoches de Chelsea. Yojiri derruba a maioria deles com sua habilidade também, então RZA tenta pegá-los de surpresa usando um pequeno disfarçado de grampo de cabelo, mas Yojiri a derruba com sua habilidade também. Depois disso eles saem para fazer Chelsea parar de lutar também e ela desiste de todas as informações que ela tem sobre Yuki e seu plano. Vendo RZA e Chelsea sendo derrotados, Yuki decide atraí-los usando uma frota de baratas que ele controla usando sua habilidade de classe dominador e as faz atacar o casal.
Mas Yajiri usa seu hack de observação Wi-Fi para localizá-lo e o coloca no calabouço. Por outro lado, vemos os guarda-costas restantes de Yuki, Eufemia e Stephanie, se perguntando o que deveriam fazer, já que agora estão livres de seu contrato. Stephanie decide ficar ao seu lado e chorar por um tempo enquanto Eufemia sai do calabouço e pergunta por que a entrada tem tanta luz entrando. Depois de sair, ela se encontra em um deserto e então se vira para ver a escuridão envolvendo a cidade e deixando apenas areia em seu rastro. Ela também encontra um leão voando no céu enquanto diz que seus ataques não funcionam na escuridão sem forma e que não há nada que ela possa fazer agora para impedi-la. Ela voa para baixo e lança um feitiço nela e a transforma em sua serva e a faz contar tudo o que sabe. Enquanto isso, Iri e Tomasha saem do hotel e se perguntam o que estava acontecendo lá fora, pois todos ao redor deles se transformaram em zumbis e alguém está gritando no alto-falante que a festa zumbi está prestes a começar. Ambos decidem escapar da cidade enquanto Lion diz a Eufemia que ela quer saber se Iri pode matar. Ela com sua habilidade ou não ao mesmo tempo vemos o capitão do The Immortal Corp conversando com o prefeito de a cidade chamada Ryuda que acaba por ser servo de Lion também mas Ayuki pede a Ryota para entregar o cais da cidade a uma ordem do sábio leão e então usa os alto-falantes públicos para dizer às pessoas vivas da cidade que ele está procurando por essas duas pessoas mostrando as fotos de Ojiri e Tom em todas as telas da cidade ele diz a eles que se eles querem viver e não se transformar em zumbis, então eles devem se mexer, pois ele também selou a cidade com a barreira usando a chave e isso deixa Rie realmente bravo, pois ele trabalhou duro para fazer esta cidade prosperar. Mas ele não pode fazer nada contra as ordens de Lion agora com todos vindo atrás do bastão de taxa em Setona Jojiri decide ir para a praça da cidade para fazer um acordo com o próprio Masayuki uma vez lá ele diz a ele para baixar a barreira, pois eles querem embarcar em um trem e ir para a capital real. Mas Masuki pergunta se eles sabem em que tipo de situação estão enquanto levanta seu exército de soldados mortos-vivos. Ele diz que aqueles que já estão mortos não podem ser mortos, mas Jojiri simplesmente os mata usando sua habilidade opus. O que deixa Masayuki realmente chocado e ele pergunta como isso é possível e Jojiri explica em a maneira mais de Gashad que ele é quem decide se algo está morto ou não ouvindo isso Masayuki fica furioso e ele diz que não há como uma habilidade tão ridícula existir neste mundo enquanto ele começa a se transformar em seu modo vampiro-lobisomem. Mas Yajiri simplesmente o coloca para baixo entre sua transformação de monólogo dizendo que ele não precisa esperar o perdedor mais vergonhoso do anime terminar suas transformações ruins depois disso ele se vira para Ryuda e pergunta se ele pode consertar a barreira. Novamente pergunta por que todos atrás deles ele explica que eles estavam nas terras controladas pelo sábio leão e ele não sabe por que ela está interferindo com o sábio Shinsei de teste de candidatura só então eles notam as pessoas da cidade caminhando em direção a eles como se tivessem sido possuídas por algo Makoko diz que parece que eles estão sendo controlados usando algum tipo de ligação espiritual e Ruda diz que se for esse o caso ele deveria ser capaz de protegê-los usando a barreira da cidade. Mas para seu horror a barreira não funciona e parece Lime está interferindo com isso ela mesma com isso os civis começam a atacar o Yojiri e começam a cair ao redor dele como mortos mariposas, pois sua habilidade as envia automaticamente para o submundo. Yojiri percebe como vê. Las morrer é muito difícil para o prefeito e diz para ele se aproximar dele, a menos que ele queira se machucar com elas. Ele diz que parece que alguém está tentando testar a extensão de suas habilidades e como algo semelhante aconteceu com ele no passado. Ao mesmo tempo, vemos o leão olhando a cidade de longe ao lado de seu servo recém-adquirido. Conforme a escuridão se aproxima de onde Ojiri está, ela cria uma cópia de si mesma sem as memórias de Yoji e diz a ela para subir no céu e se multiplicar e então atacar a cidade se eles virem algo incomum acontecendo, como a escuridão atacando ou desaparecendo de repente. Ela diz que, como essas cópias não têm memória de Yojiri, seus ataques não devem gerar nenhum tipo de hostilidade em relação a ele e mesmo que ele os encontre usando seu hack de observação como ele encontrou Yuki, ele não deve ser capaz de machucar seu corpo real, pois é diferente dos clones. Por outro lado, vemos Yajiri e os outros percebendo a escuridão se aproximando deles e transformando tudo que toca em areia. Todos se perguntam como lidar com isso, mas Yajiri diz que ele simplesmente fará isso morre usando sua habilidade e faz a escuridão desaparecer no ar rarefeito. Mas de repente ataques de meteoritos vermelhos começam a cair do céu e destruir a cidade. Tomasha usa sua visão aguçada e diz que eles parecem uma mulher ruiva usando um vestido vermelho e Ryota confirma que é o leão sábio e se pergunta por que ela está fazendo isso e perde todo o
Respeito por ela. Eles se perguntam como lidar com esse ataque agora, pois Yojiri diz que eles são rápidos demais para ele ver para usar sua habilidade e eles também não têm nenhuma hostilidade que ele possa rastrear. Apenas se eles pudessem fazê-la mirar nele diretamente, ele seria capaz de atacá-la de volta com sua habilidade e Ruota sugere que eles vão para a área aberta do parque, que provavelmente será atacada em seguida, de acordo com os dados que ele tem analisado. Graças à sua habilidade de visão aérea que ele obteve por ser prefeito. Ele então os teletransporta para o parque usando sua autoridade como prefeito da cidade e desaparece momentos antes da cópia de Lion atacá-lo. Tomasha consegue localizá-lo bem a tempo de Yojiri localizá-lo ela e derrubá-lo usando sua habilidade. Tasha também os defende contra a explosão usando os poderes de Makon Moko e o material de mudança de forma que eles obtiveram do agressor robô gigante. Por outro lado, vemos Lion falando com Will. Enquanto ela revela que todos os seus fantoches foram derrotados usando a habilidade de Yujiri, ela diz que agora ela só precisava criar fantoches com memórias diferentes para que ele não pudesse mirar em todos de uma vez, mas para sua surpresa, seu corpo real é morto em sua casa, o que leva à sua morte total, mas antes de cair, ela se sente aliviada, pois será sua maneira de obter uma nova vida usando um de seus corpos experimentais que ela criou biologicamente sem nenhuma memória dela. Então, vemos uma jovem garota de cabelo rosa acordando em um caixão em algum lugar de uma mansão enquanto pega uma pedra de projeção que tem a última mensagem de lá engravada nela. A mensagem diz a ela quem ela é e como ela quer que ela viva sua própria vida e como ela não tem nenhuma de suas memórias para evitar ser afetada pela habilidade de Yui de volta à cidade. Vemos Airi e Tomasha retornando a Ryota enquanto revelam que derrotaram o sábio e perguntam se isso o incomodava. Incomodo de alguma forma. RY diz que ele não tem respeito por alguém que prejudicou seus preciosos civis e lhes dá um carro de nível militar para viajar para a capital real no carro. Tomasha pergunta a Yojiri se ele não deveria ser o único a dirigir, mas ele diz que sempre acaba batendo o carro enquanto joga jogos de corrida, o que faz com que Tomasha assuma a direção sozinha. Makoko diz que ela deveria ser capaz de dirigir e operar todos os tipos de veículos e armas graças ao seu talento inato como herdeira da escola Dana, o que não faz sentido para ela, mas ela simplesmente concorda. Enquanto tudo isso acontece, podemos ver um pequeno vislumbre do que os outros candidatos sábios estão fazendo na floresta. A candidata da classe samurai chamada Haku termina sua matança de monstros do dia e volta para seu acampamento, onde encontra a aluna da classe ninja americana, Carol, segurando seu telefone nas mãos. Ela pergunta o que ela estava fazendo em seu acampamento com seu telefone e ela explica que o encontrou perdido na floresta e estava aqui para devolvê-lo. Ela também revela que tomou a liberdade de examinar seus aplicativos para ver o que eles estavam usando para rastrear Yajiri. Acontece que ambos são espiões do governo do Japão e da América, respectivamente, que se juntaram à classe de Yoji para ficar de olho nele. Os americanos têm usado um satélite para ficar de olho nele no mundo real, mas não tem utilidade neste mundo. É por isso que Carol estava olhando para o que os japoneses usam, pois eles são os únicos com a custódia física dele. Halo abre seu aplicativo e para seu horror e alerta aparece dizendo que a primeira porta de Alpha Ômega está se abrindo do outro lado do mapa. Vemos Tomasha dirigindo como um pato em pânico enquanto ela faz curvas para salvar vidas ao redor do caminho louco da montanha para chegar à capital. Ela finalmente se depara com uma pedra gigante em seu caminho e decide parar enquanto olha para Yojiri que está de alguma forma dormindo profundamente mesmo com todos os seus gritos nesta viagem louca. Só então podemos ver o que Yojiri está sonhando enquanto mergulhamos em um flashback de sua infância quando esta senhora do escritório o conheceu e lhe deu seu nome. Yojiri o ensinou a apertar a mão de outras pessoas. Esta senhora é chamada de Saka Takatu e a vê assinando um formulário de acordo enquanto dá uma entrevista para um trabalho especial. O acordo diz que ela não reclamará mesmo se morrer durante o curso de seu mandato. A princípio ela decide ir embora. Em vez de assinar sua alma para mais, a entrevistadora Yuko consegue convencê-la dizendo que ela iria conseguir benefícios de aposentadoria se ela concordar com isso depois de assinar o acordo. Ela pergunta se eles são algum tipo de organização maligna super secreta ou algo assim, mas os cientistas dizem que eles são uma associação respeitável que conduz experimentos humanos especiais para a melhoria de sua sociedade. Ele então diz a ela que seu trabalho é cuidar de um monstro. Ela pergunta ele como era. Mas Yuko diz que nunca ouviu e tudo o que sabe é que ele pode matar qualquer um só de pensar que seu codinome é Alpha Omega e eles acham que, ao fornecer educação moderna e humanidade básica a ele,
Eles podem ser capazes de impedi-lo de exterminar todas as formas de vida da face do planeta. Ele diz a ela que ela tem sua licença de professora, então ela é a pessoa certa para isso. Ele então a leva para uma câmara subterrânea e diz a ela que não pode ir além desta linha e que tudo o que ela pode querer saber sobre este trabalho está escrito neste manual antes de sair correndo de lá depois de pegar tudo o que precisa. Ela entra na câmara e abre o enorme portão do vault com seu cartão-chave e descobre que está em algum tipo de instalação criada artificialmente com um céu de aparência natural e um cenário de fundo também. Ela olha o manual para encontrar a casa onde esse monstro deveria estar vivendo e depois de entrar ela só encontra uma criança sentada na sala de estar. Isso a deixa realmente brava e ela diz que é ridículo trancar uma criança em um lugar como este. Ela o leva para fora e diz para ele brincar com os girinos ou algo assim, mas a criança percebe um demônio das sombras atrás dela e o mata usando seus poderes. Ele diz a ela que essas coisas às vezes vêm lá para atacá-lo, mas não são nada para se preocupar além de que está prestes a escurecer. Então, se estiver tudo bem com ela, ele gostaria de brincar amanhã em vez de agora. Ouvir tudo isso acalma Akai. Ela aperta sua mão e se apresenta pelo nome. Ela pergunta seu nome e ele diz que eles o chamam de Alpha Ômega, que antes que ele viesse eles costumavam chamá-lo de Sr. Akashi. Só então ambos ouvem seu tum roncando e decidem entrar e pegar algo para comer. Uma Soker percebe que ela terá que cozinhar também, mas sendo tão boa chefe quanto um sanduíche idiota, ela acaba fazendo um pouco de ramen instantâneo enquanto o garoto toma banho durante a refeição. Ela pergunta o nome dele que sua mãe costumava chamá-lo, mas ele não sabe o que é, então ela acaba dando a ele o nome de Ajiri Takatu, o que o deixa muito feliz. Ela então o ensina a se apresentar apertando as mãos e dizendo prazer em conhecê-lo. Então vemos Airi sendo acordado por Tomasha, que lhe diz que eles chegaram a um beco sem saída. Ambos decidem pegar outra rota e voltar, mas o carro bate em um pequeno dragão no caminho de volta. Ambos saem do carro e Ajiri cuida do monstro antes que uma frota de dragões apareça do nada e comece a voar em direção a eles também. Seu conhecimento atira em todos eles também e depois disso eles encontram um dragão relâmpago dourado que diz que eles passam e começa a voar para longe, mas Yojiri o impede e diz para ele voltar e contar a eles o que quis dizer com isso, ou então ele fará algum controle de pragas nele também. O dragão volta e se transforma em uma criança e explica que ela os estava testando para ver se eles eram dignos de procurar o mestre espadachim. Eles perguntam a ela quem era esse mestre espadachim, o que faz ela fica surpresa ao pensar que eles estavam lá para fazer o teste do mestre da espada. Eles dizem a ela que eles estavam a caminho da capital real e se perderam. E ela se apresenta como Átila e se oferece para ajudá-los se eles concordarem em ir ver o mestre da espada com ela. Depois de concordar, ela os leva para uma floresta mística onde o mestre da espada está reunindo todos os participantes do teste. Lá, eles encontram um velho chamado Ur, que anuncia que se em 10 minutos não sobrar metade deles, todos eles falharão, o que marca o início de uma grande batalha real. O primeiro a ser fatiado e cortado em cubos é esse perdedor azarado, seguido por um bando de outros, incluindo um grupo obscuro de mágicos que Ajiri envia para o inferno com sua habilidade. Os dois também são defendidos por um cavaleiro justo chamado Rick e conseguem salvar o perdedor beta que foi cortado ao meio, chamado Lone, graças a uma pedra especial chamada Pedra do Pedido de Desculpas que lhe dá poderes e buffos aleatórios. Depois disso, todos eles seguem para o próximo destino do teste. Lionel também explica que recebeu essas pedras de uma deusa para compensar a má sorte que está sofrendo. Ele diz que ganha novas pedras a cada noite e essas pedras podem ser usadas para invocar itens e efeitos aleatórios por meio de um sistema GAA à medida que se aproximam de seu próximo destino. O miasma na área começa a ficar letalmente mais espesso e até faz Lone vomitar no chão, mas então Makoko percebe que o miasma desapareceu de repente e ela se pergunta o que causou isso enquanto vemos Yajiri agindo de forma estranha depois disso. Eles sobem à torre onde Ur mostra a eles um feitiço de selamento gigante com o Rei das Trevas selado dentro dele ao lado do antigo mestre da espada que passou sua espada através dos dois enquanto selava neste selo onde o tempo flui extremamente lentamente. Urbana explica que é seu dever como mestre da espada derrotar o Rei das Trevas assim que ele for libertado, mas então uma garota mágica se revela e joga uma enorme bola de fogo no Rei das Trevas dizendo que ela o derrotará de uma vez por todas. Mas o feitiço simplesmente fica estagnado no selo do tempo e ela percebe o quão burra ela é. Rick diz a Yojiri que a mágica se chama Frederic e ela é sua amiga que lhe disse para fazer o teste do mestre da espada em primeiro lugar depois.
Disso os examinadores dizem a todos que eles precisam chegar ao andar inferior da torre enquanto derrotam monstros e limpam diferentes tarefas para ganhar pontos. Eles precisam ganhar 100 pontos nas próximas 24 horas e chegar ao fundo da tabela torre também para limpar o teste enquanto Tomasha olha para o Rei das Trevas e pergunta a Yojiri se ele pode matá-lo também ou não e Jiri diz a ela algo que a deixa realmente chocada depois de ouvi-lo. Ambos decidem descer correndo a torre e se juntar a Rick e Lionel e descer graças a todos na frente deles. Eles conseguem passar sem se preocupar com muitos monstros e armadilhas, mas Lionel ainda consegue ser morto por uma armadilha de flechas. Suas pedras de desculpas o ajudam a passar por tudo isso como de costume e eles até encontram um dos cavaleiros do Rei Divino chamado Teresa, que deveria ser subordinado de EURA. Mas ela se tornou uma renegada depois de matar muitas pessoas durante o teste e agora está em uma matança. Rick luta contra ela por um tempo e parece que eles vão nos mostrar uma batalha épica, mas Yajiri acaba com tudo isso usando sua habilidade e diz a todos para se apressarem depois que eles chegam ao 98º andar, que acaba sendo uma zona segura com muitos quartos para os participantes descansarem bem. Todos decidem seguir seus próprios caminhos a partir daqui. Rick decide seguir em frente. Lionel decide descansar até meia-noite para conseguir novos tones enquanto Tomasha e Yojiri decidem tirar uma boa soneca à meia-noite. Lionel tem um evento especial de aniversário desenhado em seu sistema gacha e consegue invocar a deusa que o chamou para este mundo e lhe deu o pedido de desculpas. Tones ela diz que está lá apenas para ver como ele está e então vai embora enquanto Yojiri e Tomasha simplesmente adormecem na mesma cama. Na manhã seguinte, quando eles acordam, eles veem Makoko meio presa na parede e ela diz que algo está fazendo todas as almas na torre serem sugadas para o topo. Yojiri ajuda matando mecanismo de sucção e então diz a Tomasha para se preparar, pois a partir deste ponto ele estaria matando todos indiscriminadamente. Pois eles estão em um lugar de perigo. Ela diz que está tudo bem e que ela já roubou seus nervos e que ela não é hipócrita o suficiente para culpá-lo enquanto ele está fazendo isso para salvá-la. De ouvir isso deixa Yojiri realmente feliz interiormente e ele fica todo tímido e vermelho e diz que está com fome e eles pedem serviço de quarto para sua refeição no outro. Não vemos um sábio chamado Inteligência Artificial lutar contra outro sábio invocado chamado Rudo que abandonou seus deveres como sábio depois de chegar a este mundo e estabeleceu uma comunidade de Beck na floresta e decidiu viver lá pacificamente. O trabalho de AI é assassinar sábios e candidatos a sábios que abandonaram seus deveres e possuíam o poder chamado apenas mundo que lhe permite manipular os poderes dados a si mesma e aos outros por Deus ao mais alto grau. Ela mata Rudo e sua adaga diz a ela que seus próximos alvos são os candidatos a sábios Yojiri e Tomasha e diz a ela para ir em direção a eles. Em seu caminho ela acaba sendo perseguida por um gordo que acaba sendo ninguém menos que Daemon, que está vagando na floresta desde o episódio 1 seguindo os comandos de Yojiri. Ele parece ter se livrado de seu servo chamador de alguma forma e revela que ele foi levado por Rudo, mas agora que ele está morto ele quer seguir a Ai e implora para ela deixá-lo se tornar seu escravo. Com isso ambos vão em direção à casa de Yoji e correm para o ouro ou dragão de antes. Daemon se preocupa que Ai não seja capaz de derrotar o dragão, já que sua habilidade permite que ela lide apenas com as habilidades de trapaça que os outros Vorders recebem, mas ela diz que pode interferir em qualquer fenômeno natural e fazê-lo exatamente como ela acredita que seja, mas não funciona se seu alvo tem um lux alto o suficiente. Então ela torna o dragão incapaz de voar porque é muito grande e antes que ela possa fazer muito mais, um agressor chamado Hedgehog aparece no local e mata o dragão com sua perna afiada. Depois disso, ele desaparece de volta à distância enquanto mostra o caminho para a Torre do Mestre da Espada para a inteligência artificial. Enquanto isso, Yojiri e Tasha passam por quase metade da torre até que encontram um cara de cabelos prateados que os acusa de trapacear. O cara se apresenta como um Glacio, o criador da torre, e diz a Iri que se sente triste porque tem contornado todas as suas armadilhas matando os usando sua habilidade. Ele diz que é muito perigoso para ser deixado sozinho. Ele começa a preparar um grande feitiço enquanto diz que vai dar a eles uma escolha, mas Yajiri o devora para o outro mundo, dizendo que está com pressa. Depois disso, eles vão para a próxima área, onde encontram outro dominador usando seu harém de garotas para lutar contra outro candidato que acaba sendo um meio demônio como Eufemia, e Yojiri pede permissão para passar, pois ele não está interessado em lutar, mas o Dominador diz que os deixará passar se derrotarem seus guarda-costas em um 3 contra 3 batalha. E Yajiri aceita e não atirem todos eles com sua habilidade e começa a andar para frente. Mas isso deixa o Dominador realmente bravo e ele tenta se levantar para lançar um feitiço.
Mas Yojiri o derruba tão rápido quanto chamando de mentiroso. Vendo tudo isso, a garota meio demônio diz que tem um pedido a fazer a ele e eles decidem pelo menos ouvi-la. A garota se apresenta como Teia e explica que está procurando por sua irmã mais nova. Ela diz que veio aqui porque ouviu que algumas de suas pessoas estavam presas aqui e ajudá-la pode parecer contra o mestre espadachim. Yojiri diz que ele já fez uma bagunça em sua torre. Então ele não vai gostar muito dele de qualquer maneira, então ele não tem problemas em ajudá-la. Ele então pergunta se ela tem alguma pista sobre onde seu povo pode estar e ela diz que pode sentir a presença deles e parece que eles estão em algum lugar no subsolo. Então Rick, Frederica e Lionel entram na arena também e acontece que Rick e Frederica estavam ajudando Lionel a ganhar alguns pontos também porque ele é um Hedgehog. Aparece no local e mata o dragão com sua perna afiada. Depois disso, ele desaparece de volta à distância enquanto mostra o caminho para a torre do mestre da espada para a inteligência artificial. Enquanto isso, Yojiri e Tasha passam por quase metade da torre até que encontram um cara de cabelos prateados que os acusa de trapacear. O cara se apresenta como um Glacio, o criador da torre, e diz a Eri que se sente triste porque tem contornado todas as suas armadilhas matando-os usando sua habilidade. Ele diz que é muito perigoso para ser deixado sozinho. Ele começa a preparar um grande feitiço enquanto diz que vai dar a eles uma escolha, mas Yajiri o devora para o outro mundo, dizendo que está com pressa. Depois disso, eles vão para a próxima área, onde encontram outro dominador usando seu harém de garotas para lutar contra outro candidato que acaba sendo um meio demônio como Eufemia, Yojiri pede permissão para passar, pois ele não está interessado em lutar. Mas o dominador diz que os deixará passar se derrotarem seus guarda-costas em um 3 contra 3 batalha e Yajiri aceita e não atira em todos eles com sua habilidade e começa a andar para frente. Mas isso deixa o dominador realmente bravo e ele tenta se levantar para lançar um feitiço, mas Yojiri o derruba tão rápido quanto o chamando de mentiroso. Vendo tudo isso, a garota meio demônio diz que tem um pedido a fazer a ele e eles decidem pelo menos ouvi-la. A garota se apresenta como Teia e explica que está procurando por sua irmã mais nova. Ela diz que veio aqui porque ouviu que algumas de suas pessoas estavam presas aqui e ajudá-la pode parecer contra o mestre espadachim. Yojiri diz que ele já fez uma bagunça em sua torre. Então ele não vai gostar muito dele de qualquer maneira, então ele não tem problemas em ajudá-la. Ele então pergunta se ela tem alguma pista sobre onde seu povo pode estar e ela diz que pode sentir a presença deles e parece que eles estão em algum lugar no subsolo. Então Rick, Frederica e Lionel entram na arena também e acontece que Rick e Frederica estavam ajudando Lionel a ganhar alguns pontos também porque ele é um underline perdedor. Depois disso todos eles chegam ao andar inferior onde Urabe anuncia que todos eles passaram no teste e agora se tornaram os Cavaleiros do Rei Divino. Então os mantenedores da torre entram e dizem que a primeira barreira ao redor do Rei das Trevas foi desfeita e por algum motivo a torre não está mais funcionando. Isso choca seu Ae e ele se pergunta o que aconteceu, mas então alguém de repente destrói toda a torre acima deles com uma explosão e se revela um demônio de alta classe que está acompanhado por outro de sua espécie. Seu objetivo parece ser a ressurreição do Rei das Trevas e eles se preparam para lutar contra Urabe e seus cavaleiros. O demônio parece possuir o poder de desligar os humanos ao seu redor, enquanto o outro parece ser muito proficiente em magia, pois ele bloqueia a magia de fogo de Frederica com as próprias mãos e então transforma seu cajado ao lado de seu braço em um biscoito e lhe dá um gostinho, dizendo que ela é muito doce. Freder se pergunta se ela agora se tornará uma imperadora ruiva do mar, mas rapidamente se lembra de que ela é apenas uma personagem secundária para este arco menor. Vendo tudo isso, Lionel decide usar o rolo de gacha de edição limitada restante e usa todas as suas pedras de desculpas para invocar algum tipo de milagre que os ajudaria a lidar com os demônios, mas acaba invocando a deusa de antes. Para seu horror, ele pergunta a ela se ela desaparecesse novamente. Mas ela diz que desta vez ela concederá seu desejo de cuidar de tudo e então caminha até os demônios e para surpresa de todos, ambos se curvam diante dela e revelam que ela é na verdade a esposa do Rei das Trevas que ela tem invocado e manipulado heróis para libertar seu marido do selo, mas sempre falhou devido ao mestre espadachim, mas graças esse pedaço de lixo azarado chamado Liel ela conseguiu se livrar das barreiras. Desta vez Lionel pergunta se ela estava mentindo sobre cuidar de tudo e conceder seu desejo e ela diz que não mentiu e que cuidará de todos eles destruindo toda a humanidade, não deixando nada para se preocupar. Enquanto isso, Yojiri, Tomasha e Teoda decidem ir para o subsolo para encontrar seu povo e, graças aos poderes de Yoji, conseguem matar a barreira do tempo e espaço que está escondendo o andar inferior.
Tomasha também percebe alguns robôs de alta velocidade que passam por eles com algumas lâminas, mas eles decidem ignorá-los e se concentrar na sala subterrânea na frente deles. Uma vez lá dentro, eles encontram a sala cheia de câmaras fluidas com o povoadas sendo usado como cobaias para experimentos horríveis e para usar sua magia para apoiar a barreira ao redor do Rei das Trevas. Teia decide acabar com a miséria deles usando suas próprias mãos e então resolve-se vingar do Mestre Espadachim. Com isso todos eles voltam para ver o que estava acontecendo. Por outro lado, vemos Lionel tentando atrasar a deusa para criar uma oportunidade para o mestre espadachim matá-la. Enquanto faz isso, ele faz a deusa revelar que ela estava esperando por todos os tipos de obstáculos para sair do seu caminho, incluindo o criador da Torre AA, como ele teria sido capaz de restaurar a barreira instantaneamente. Além disso, ela também estava preocupada com o assassino da deusa que de alguma forma morreu repentinamente durante o teste, e agora ela é capaz de quebrar a barreira para libertar seu marido. Com isso, ela destrói o núcleo da barreira e liberta o Rei Divino e o Rei das Trevas de seu selo temporal. Mas, para a surpresa de todos, o Rei das Trevas simplesmente cai no rio com sua bunda morta e se afoga. Todos eles se perguntam como isso pode ter acontecido, enquanto descobrimos que era sua Jiri que está fazendo e que ele acidentalmente matou o Rei das Trevas em resposta à alta densidade de minha asma na região que estava prestes a machucá-lo. Naquele momento, o Adi aproveita toda a confusão e corta o mestre espadachim ao meio e se vinga. Isso deixa Rick e os outros realmente surpresos e eles se perguntam se ela é uma inimiga ao mesmo tempo. O agressor robótico de alta velocidade Hedgehog também aparece na zona de batalha e assassina a deusa e afasta os dois demônios que começaram tudo isso. Cura de volta à saúde total e reúne suas forças para atacar os humanos para se vingar por matar seu rei. Mas Yajiri simplesmente não atira em todos eles com sua habilidade e diz a eles que não quer nenhum drama. A coisa toda faz a deusa perder a cabeça e ela começa a disparar habilidades aleatórias em todas as direções. Tomasha pergunta a Yojiri se ele vai fazer algo sobre ela, mas ele diz que a deusa não fez nada a ele, então ele não tem razão para lutar com ela. Por outro lado, vemos a inteligência artificial arrastando Daemon em direção à torre enquanto ela desvia de todos os ataques aleatórios usando sua habilidade absurda. Uma vez que ela chega lá, ela usa sua habilidade de avaliação para dizer a Rick que ele pode derrubar a deusa usando sua espada sagrada. O que ele faz então? Se vira para Yojiri e Tomasha para ver o que eles eram sobre antes de lutar com eles. Ela usa seu olho em Yojiri para verificar suas estatísticas, mas mostra a ela o fim de tudo nele e isso a faz suar sua alma enquanto ela decide comer sua bunda para fora de lá antes de entregar Daemon para Yojiri. Yojiri se pergunta o que ela estava fazendo, mas então se vira para Daemon e pergunta como ele conseguiu sair de sua coleira. Ele diz que nunca disse que seu efeito era permanente. Desculpas por enganar-los. Depois disso, Rick fala com ele sobre Teodosia e o que ela fez e Yojiri diz a ele para ver o que eles encontraram no porão e se ele ainda decidir lutar contra eles, então ele ajudará o Adi. Rick pergunta a ele o que ele pode fazer com seu pequeno bastão, mas o Rei Divino impede e diz a ele que na verdade foi Yajiri quem derrubou o Rei das Trevas e todos os demônios ao redor deles, o que deixa Rick realmente surpreso, pois ele se desculpa por seu comportamento rude. Depois que todos decidem se separar, Rick, Frederica, Lionel e o Rei Divino vão para o Royal Capal enquanto Yojiri e Tomasha decidem ir lá por conta própria. Também Teia revela o nome de sua irmã mais nova que acaba sendo Eufemia, e Yojiri e Tomashi dizem a ela que ouviram esse nome enquanto caminhavam por uma das cidades em seu caminho e contam a ela sobre as rotas que fizeram antes, deixando Rick também dá a eles um par de pingentes com o emblema dos Cavaleiros Reais e diz que eles devem mostrar-los aos guardas na capital se eles precisarem de sua ajuda. Com isso, Yojiri e Tasha começam sua jornada em direção à capital enquanto deixam Daemon para seu juízo. Mas infelizmente para ele, ele acaba sendo abordado por um dos demônios que atacaram a torre e ele diz a ele para segui-lo. Enquanto tudo isso está acontecendo, vemos SH tomando um chá doce enquanto sua noite relata ela sobre ao Yajiri. Ela diz que não deve interferir com os candidatos sábios e decide convocar alguém do mundo de Yagi para perguntar sobre ele. O cara convocado acaba sendo um dos cientistas japoneses que estavam vigiando e quando ele descobre que ela é quem fez Alpha Omega desaparecer de seu mundo, ele a chama de salvadora e agradece. Mas então ele percebe um aviso em seu dispositivo que diz que é um funcionário do nível do mar. Ele não tem permissão para estar tão perto de Alpha Omega e isso faz se autodestruir em um pedaço de pizza macia bem na frente do sábio do outro lado do mapa, de volta para onde o ônibus foi atacado pelo dragão. Vemos a Aka de repente ganhando consciência quando ela é trazida de volta à vida por alguma forma de chapetê sensato.
A inteligência artificial diz a ela que ela precisa adquirir uma grande quantidade de nutrientes para iniciar sua recuperação ou então ela acabaria morta em 30 minutos. A Yaka decide mastigar uma deliciosa bunda de dragão podre e vamos falar mais sobre isso nos comentários. Enquanto isso, Yojiri e Tasha chegam à capital real e são parados pelos cavaleiros reais que dizem para eles saírem do carro e mostrarem suas identidades. Eles explicam que pegaram o carro do prefeito da cidade de Anabusa e que são candidatos a sábios que estão lá para um julgamento. O guarda os verifica usando uma ferramenta de avaliação, mas Yojiri mostra a eles o pingente que Rick deu a eles e isso faz com que todos eles se ajoelhem. Eles explicam que é a marca da família real e lhes dá o passe para entrar na cidade. Então o mais jovem príncipe David chega ao local e exige que eles mostrem suas espadas como os cavaleiros do rei divino e Tomashi acaba aceitando seu desafio para um duelo quando eles não conseguem mostrar-lhe nenhuma espada no duelo. Ela mostra a arte marcial de sua família e acaba libertando as futuras gerações de David de a dor de nascer sendo atingido em seus preciosos ovos transforma David em um cavaleiro quando ele se oferece para levá-los em um passeio pela cidade e explica como as muralhas da cidade foram criadas há milhares de anos pelo grande sábio Agal, o mesmo cara que criou aquela torre. Ele também diz a eles que a capital real é construída sobre uma barreira subterrânea que sela um senhor das trevas muito parecido com a torre do mestre espadachim, que surpreende Yojiri e Tasha pois eles não esperavam que houvesse mais de um senhor das trevas. Depois disso Yojiri pergunta a Tomasha se eles perdoarão seus colegas de classe ou se eles deveriam se vingar deles e Tomasha decide primeiro conhecê-los e ver que tipo de atitude eles tomam com eles. Com isso eles se juntam a seus colegas de classe no Palácio Real enquanto todos encontram o rei. Os três pervertidos da classe conhecida agora como os três pervertidos Beta Lords decidem exercer seu domínio revelando que um deles tem a habilidade de parar o tempo enquanto ele se aproxima do rei. Age rudemente com ele, mas o rei corta seus dedos e revela que seus poderes ficam significativamente fracos se eles tentam lutar contra qualquer pessoa relacionada à família real e que eles foram e receberam a proteção dos sábios. Depois disso ele se senta novamente em seu trono e diz que para se tornarem sábios eles devem realizar uma grande conquista em um mês ou então todos eles irão falhar. Depois disso o rei vai embora e Tashiki e Iri fazem sua presença conhecida oficialmente. Todos eles conversam e eventualmente Ajiri e Tasha concordam em se juntar a ele sem qualquer violência. Eles inventam uma história de capa que Ajiri tem a habilidade de matar insetos instantaneamente. Tasha tem a habilidade de criar uma armadura especial que só funciona nela e graças a essas habilidades eles conseguem escapar do dragão. O capitão da classe diz que ele ainda acredita que eles fizeram a coisa certa ao deixá-los para trás. Sua isca como a sobrevivência de muitos era sua prioridade. Contudo, isso fora do caminho, todos eles começam a se perguntar sobre maneiras de passar no exame sábio e eventualmente acabam recebendo ajuda da família real que sugere que eles desçam a masmorra subterrânea e derrotem o Lorde das Trevas como sua realização. Com isso todos eles formam grupos e vão para o subsolo liderados por David e Rick, que eventualmente chegam à capital real com o Rei Divino também, enquanto Tomasha está ocupada se esforçando na masmorra subterrânea e Ajiri se junta ao grupo de D losers de sua classe, incluindo dois outros caras, um com a habilidade de cozinhar e o outro com a habilidade de ler qualquer coisa. Logo outro cara chamado SI se junta a eles, que tem a habilidade chamada Deus da Morte, que é bem parecida com a habilidade de Yagi de matar instantaneamente seu alvo, mas é uma versão inferior do poder de Yagi. O cara se senta na frente de Yajiri e revela que ele está com o culto, que é outra organização que o aclama como Deus da Morte e também é aquela que se refere a ele como Lord Akashi. Eles dizem que ele estava de olho nele usando seu olho mecânico, mas parou de funcionar desde que eles vieram a este mundo e então vai embora dizendo que ficará feliz em servi-lo se ele precisar de sua ajuda. Depois disso, os outros dois espiões também fazem contato com Yojiri e Tomasha e pedem desculpas a ele por enganá-lo todo esse tempo. Yojiri diz que não se importa, contanto que eles não lhe causem problemas e os deixem se concentrar em sua sobrevivência neste novo mundo, e diz que quer conhecer o sábio Shin. Como ela pode saber de uma maneira de voltar ao seu mundo enquanto tudo isso está acontecendo? Descobrimos que Eufemia conseguiu se encontrar com um novo Lion corpo e decide servi-la. O novo corpo se chama Rei e leva Eufemia junto com ela em uma jornada para encontrar o cara chamado Yajiri. Além disso, Shin vai para si no mundo sábio e descobre que ela está sofrendo de TEP. Depois de olhar para Yajiri ela fica preocupada e diz que precisa
obter mais informações sobre o que ele realmente é e decide ir encontrar seus colegas de classe. Ao mesmo tempo, o saque do demônio se junta a Daemon. Como ele sabe sobre o Iri, o leva para a capital real para desvendar a irmã mais nova e muito mais forte do falecido Rei das Trevas, que está reinando sobre a capital real. Uma vez que eles entram na cidade, eles vão para uma taverna e tentam obter informações sobre maneiras de entrar na masmorra subterrânea, mas então eles veem os três idiotas pervertidos lá e Daemon diz que ele tem que evitar ser descoberto por eles ou será problemático para ele. Só então a Aka de repente voa para a taverna e começa a bater em um dos idiotas até que ele se transforma em molho de tomate. Ela diz aos outros dois para voltarem e dizerem a todos que ela não vai perdoá-los e que ela se vingaria na frente deles por deixá-la para trás como isca. Ver tudo isso faz Daemon realmente preocupado também, mas então Tia aparece na frente deles e ela pergunta a Daemon sobre o Jiri. Ele diz que não sabe muito sobre ele, mas obtém as informações sobre a entrada para a masmorra subterrânea dela. Shin diz que será divertido assistir o que eles fazem e então volta para seu mundo sábio lá à noite. Enquanto fala com seu servo, ela recebe um convidado inesperado que acaba sendo Arud, o analista dos candidatos sábios. Ele diz a Shin que encontrou o caminho para o quarto dela usando suas habilidades de resolução de problemas e então pede que ela estenda o prazo do exame. Shin diz que ela considerará isso em troca de ele cuidar de Yujiri, ao que ele sorri e concorda. Depois disso, Arud volta e contrata um assassino com os poderes do sábio e dos espíritos e diz a ele para matar Yujiri. Por outro lado, os outros candidatos sábios ficam preocupados com suas vidas, pois temem que a Aka venha atrás deles. Um deles, chamado Riona, que tem a habilidade de aumentar sua força, encontra a Aka e tenta batê-la com pedras de alta velocidade, mas a Aka o derrota como Gigashad. Ela e continua a lutar com ela. Ela sozinha destrói sua bunda e alma, mas Riona diz que ela não está em seu poder máximo por causa daquele rei estúpido suprimindo Kirk que está ativo em toda a capital real. Ouvindo isso, a Aka deixa Riona ir e se curar e voa para queimar o rei real em cinzas. Depois de cuidar dele, ela retorna para lutar Riona com poder máximo e procede para destruí-la completamente. Mais uma vez na noite seguinte, ela luta contra o cozinheiro perdedor que de alguma forma consegue realmente dar a ela uma luta real enquanto ele extrapola seu poder assumindo que ela é um ingrediente. Então, usando seu status de chefe para lutar contra ela usando uma faca de cozinha e um clone de sombra jutsu, dizendo que é uma habilidade essencial para um cozinheiro, pois eles geralmente precisam de muitas mãos para manter a cozinha em movimento. Mas mesmo depois de tudo isso, a Aka acaba fazendo um churrasco assado dele usando suas chamas dracônicas. Enquanto isso, descobrimos que o leitor realmente tem a habilidade de ver o futuro que se escreve em seu caderno assim que ele faz uma escolha. Enquanto tudo isso está acontecendo, Daemon e Lute descem para a masmorra subterrânea e descobrem que a irmã do Rei das Trevas conseguiu quebrar o selo sozinha, mas decidiu para ficar lá para não deixar seu irmão bravo. Ela sofre de uma doença grave no irmão complexo e o ama muito, o que a torna boa para saquear, e Daemon também quando eles trazem a chave de seu irmão para ela. Mas quando Saki diz a ela que seu irmão está morto e quem fez isso, ela a deixa realmente furiosa e ela pega os dois braços dele e diz que vai reviver seu irmão e começa a engolir tudo ao seu redor usando seu feitiço. Por outro lado, vemos chegando no refeitório para encontrar os candidatos sábios depois que Aruda obtém uma extensão dela. Ela diz a todos que não está feliz com o resultado do exame sábio e acha que é muito fácil. Então ela quer que todos lutem entre si até que apenas um deles sobre essa pessoa seja a única a se tornar o sábio. Isso marca o início da batalha real, pois o cara da a habilidade do Deus da Morte tenta usá-la, mas ela diz que não funciona nela, pois ela se cura completamente com um aumento de nível e então o nocauteia com um estalo de seus dedos. Enquanto Yojiri está relaxando do lado de fora e percebe David dormindo como se estivesse sob algum tipo de feitiço e o observa pular uma ravina, ele tenta ajudá-lo e acaba caindo com ele no subsolo. A irmã do Rei das Trevas chamada Mana se transforma sua forma líquida de Mona e começa a tomar conta de tudo em sua vista enquanto ela começa a jorrar da capital real com força extrema. Enquanto Yuri salva a si mesmo e David matando seu impulso usando sua habilidade, e então se encontra com Daemon que está fugindo de Mana para salvar sua vida também. Todos acabam pegando um elevador que os leva de volta e uma vez lá Yujiri vai se encontrar com Tomasha para descobrir o que estava acontecendo. Ela conta a ele sobre a batalha real e eles acabam lutando contra um bando de seus colegas de classe também. Enquanto
Isso a Aka decide que é um ótimo dia para se vingar e se junta à batalha real também. Ela acaba lutando contra uma garota que tem o poder de invocar todos os tipos de armas modernas e quando ela começa a perder a batalha ela invoca uma bomba nuclear como uma má perdedora. A joga em a Aka, a explosão destrói tudo ao seu redor e também leva Yujiri e os outros em seu efeito, mas Yujiri salva todos eles matando as leis da física. Por quê? Porque não a Aka consegue sobreviver à explosão desistindo de sua forma humana e se transforma permanentemente em sua forma de dragão. Uma vez curada, ela decide se certificar de que todos estejam mortos e encontra Eugenie e os outros vivos no meio de uma zona em chamas. O Shakti em seu cérebro começa a falar e descobre-se que é uma tecnologia do futuro desenvolvida especificamente para combater a morte instantânea da ilidade de Yujiri, tornando-se indetectável. Por ele esse efeito funciona até certo ponto, mas Yujiri simplesmente mata Aka também quando ele vê o enorme dragão se aproximando deles. Depois disso, Shi chega na frente deles e diz que ela estava querendo falar com Yuri pois ela ouviu que ele iria exterminá-la só então. Yuri usa sua habilidade para matar um de seus tornozelos e então começa matando seus dedos e mostra a ela quem é o verdadeiro chefe lá. Ele então pede a ela para lhe contar sobre maneiras de voltar ao seu antigo mundo, mas ela simplesmente se teletransporta de volta para seu mundo sábio e tenta se curar. Todas as suas tentativas falham e isso a deixa preocupada, mas então Yuri começa a matar mais de suas partes e até começa a atacar seu amado servo de isso a faz desistir e ela volta para ele. Explica que não há como eles retornar como ela entre seus mundos já desapareceu. Ouvindo isso, Yujiri diz a ela para contar a ele sobre seu antigo mundo coordenadas e também pede a ela maneiras de reunir o mana necessário. Ela tira uma pedra filosofal de seu peito e diz que é a fonte da imortalidade para os sábios e deve ser o suficiente para alimentar sua jornada se eles coletarem o suficiente deles. Todos os sábios os têm. Mas a pedra perde seu poder se um sábio morre. Ouvindo isso, Yujiri decide deixá-la ir embora e volta para o Palácio Real com Tomasha Daemon e os dois espiões, incluindo o príncipe David. Uma vez que ele se for humana, se materializa na frente de Shin e a captura usando seus poderes e a absorve em si. Mesmo enquanto a chama de perdedora patética de uma santa Shin diz a ela para lembrar o nome da pessoa que a matará enquanto se refere a Yujiri antes de se afogar nela. Por outro lado, Jiri e os outros entram no castelo e encontram o arcebispo balbuciando algo sobre começar sua conta e arco e estar feliz com o despertar de mana, mas Yujiri o cala com sua habilidade porque ele é muito irritante. Naquele momento Mana se materializa na frente deles e diz que ela irá destruí-los também, mas Yujiri cala também e termina a luta final do chefe em um segundo. Com o reino agora salvo, David voa para fora do castelo em um navio com os espiões enquanto Yujiri segue atrás agarrando-se a Tomasha que desliza para baixo como uma Batwoman sexy. Uma vez que eles percebem que Daemon escapou mais uma vez, Yuri diz que está tudo bem, pois ele não gostava que seu rosto estivesse por perto de qualquer maneira. Depois disso ele diz que agora irá procurar a outra pedra filosofal para que ele e Tomasha possam retornar ao seu mundo e diz que ele se separaria do resto deles. Os espiões concordam em seguir seus próprios caminhos também e decidem ir junto com David. Ao mesmo tempo, alguns agressores voam para a capital para ver a destruição de Mana e encontrar um Arud ferido na bagunça. Eles decidem levá-lo com eles e voar para longe. Enquanto tudo isso acontecia na capital real, nós podemos ver um pouco de Teoda que acabou se encontrando novamente com sua irmã enquanto salvava algumas de suas pessoas de traidores escravos. Lá ela se junta a ela e Rei e começa a se dirigir para a capital real porque a garotinha de cabelo rosa quer conhecer Yuri. Eles estão apenas a tempo de ver Yuri e Tomasha decidindo sair e procurar as outras pedras filosofais. Ao vê-las, Rei salta e abraça Yujiri e diz que ela quer que ele se case com ela enquanto lhe oferece sua pedra filosofal. Yujiri se pergunta do que se trata tudo isso e Teodo informa sobre como Rei é obcecada por ele porque ela aprendeu sobre ele com seu antigo eu. Depois de acordar com isso, todos eles entram na carruagem de Risley e partem em direção ao seu próximo destino enquanto Yujiri decide tirar uma soneca enquanto vemos o Rei Divino vigiando a capital de uma torre enquanto ela se pergunta como alguém pode derrotar Mana tão facilmente e decide que é muito perigoso deixar alguém como Yujiri vagar pelo mundo assim e começa a segui-lo. E é assim que a primeira temporada de Minha Habilidade de Morte Instantânea é tão poderosa chega ao fim.